Irmãos, irmãs, queremos um pouco mais nas leituras bíblicas que o pastor Reinaldo nos fez há pouco. E a gente faz sempre muita questão nos nossos cultos de ter o texto bíblico, a leitura bíblica. Abrimos a Bíblia e a lemos, como o pastor Reinaldo fez nesse instante. É uma hora de falar a palavra de Deus e ouvir. Tem hora de falar e tem a hora de calar, o silêncio. O silêncio pode dizer muitas coisas diferentes. O que faz a gente silenciar? O que faz a gente se calar? Por vezes é sábio silenciar, mas às vezes denota outra coisa. E o silêncio que eu quero mencionar inicialmente denotava outra situação. Vocês podem observar, eu coloco na projeção o texto bíblico antes lido, destaco ali de Marcos, capítulo 9, que depois que eles chegaram em Cafarnaum, está escrito ali, que Jesus chegou para os discípulos e perguntou: o que vocês vinham conversando no caminho? O que vocês estavam falando? Qual que era o assunto de vocês? E aí, se vocês repararem ali no texto, diz que os discípulos silenciaram, ficaram quietos. E esse silêncio tinha um outro sentido, que não há sabedoria de Deus, mas uma sabedoria bem humana, que está ligada a uma questão de trocar de assunto. Vamos falar de outra coisa. Não quero falar sobre isso. Sabe quando o assunto nos desfavorece? Assim, esse assunto de novo, isso eu não queria falar agora. E a gente vai se desviando, ou pelo silêncio, ou tentando mudar de assunto. Vocês já repararam que isso acontece? Que alguém começa a tentar mudar de assunto, assim? Esses dias nós estávamos conversando, lembrando de questões escolares, assim. E aí vocês podem imaginar o que a gente sempre chama de Joãozinho, né? Aquele mais bagunceiro e às vezes desrespeitoso com os professores. Era uma cena em que ele tinha que receber o seu boletim, e aí o pai viria junto. E ele era, de fato, bem desrespeitoso. Não era só bagunceiro, mas era bem desrespeitoso. E os professores estavam preparados. Agora a gente vai conversar com o teu pai. E o pai era bravo. No dia da entrega do boletim, entra no colégio o pai e o Joãozinho do lado, mas com um rosto diferente. Não sei se vocês já repararam, às vezes que vem assim com o olhinho redondo, sobrancelha para cima, cabelinho bem penteadinho do lado do pai, né? E aí quando ele se apresenta para o professor conselheiro, ele sabe que vai vir problema. É um assunto que ele não quer conversar. Quando o professor começa a dizer: e aí, professor, tudo bem? E o seu time ganhou ontem? E aí o professor começa a tentar falar de novo e ele diz: pai, essa chuva, eu adoro, o senhor é um bom professor, eu gosto muito. O que o Joãozinho está fazendo? Vamos falar de outra coisa. Às vezes chamamos de cortina de fumaça. Vamos desviar o assunto. Quando finalmente o professor fala o que quer dizer, e aí diz: é ou não é verdade, Joãozinho? Joãozinho olha para baixo e não diz uma palavra. Não produzir prova contra si mesmo, né? Como dizem os advogados. Vamos ficar quieto. Esse assunto eu não quero falar. É assim que a gente percebe os discípulos, porque eles já sabiam que não era esse tipo de assunto que deveria nortear. E eles foram, segundo o texto, caminhando até Cafarnaum, falando essa mediocridade para quem era discípulo de Jesus sobre quem era o maior, quem era o mais importante. E por isso, quando Jesus os confronta com a pergunta, e Jesus sabe todas as coisas, em Lucas, vocês sabem que tem 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles contam a história de Jesus com palavras suas. Alguns mencionam um detalhe, outro. Lucas comenta que Jesus sabia o que eles estavam falando. Não talvez só porque ele escutou eles cochichando, mas Jesus sabe. A pergunta é retórica. O que vocês estavam falando? E a pergunta retórica para a gente é assim, na caminhada da vida da gente, que não é só para uma Cafarnaum,
Mas na caminhada da gente, o que tem ocupado? Qual é o assunto que tem ocupado a vida da gente? O que a gente sempre volta a falar de novo? Isso é uma caminhada segundo o reino de Deus? Esse assunto é para se falar ou ali era uma hora de calar? São situações interessantes. E se a gente lembra das crianças, eu lembro de muitas crianças assim, né? Sabe quando a gente está falando um assunto e ela é impressionante como são espertas, elas querem mudar de assunto. Esse assunto não, vai para o outro assunto. Mas isso não é exclusividade das crianças. A gente viu os discípulos se calando. Agora, a palavra que é para adultos, para crianças, para homens, mulheres, para jovens, para idosos, é um ensinamento de Jesus que eu tenho que aprender sempre de novo, e vocês, que o mais importante é servir. E Jesus faz isso por amor, porque quando o nosso coração está preocupado com esse outro assunto, a gente não se contenta. A gente consegue isso, consegue aquele outro, consegue ser maior que aquele um, e a gente deita e o coração está descontente. Agora, quando o foco está no ajudar, no servir, digam vocês para mim, se não é verdade, que a gente se sente feliz. Quem já não participou de um projeto, uma ação de ajuda para o outro, e ao final disse, bah, como foi bom isso. Jesus, na noite em que foi traído e ia ser morto, no outro dia, lembram o que ele fez? Não tem como eu não mencionar isso nesta hora. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Algo que era para escravos. Eles, se eu sou o mestre, e eu sou, ele dizia, e lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E aí isso está em João 13, quem quer ler melhor. E no versículo 17 ele diz assim, e vou dizer mais, se vocês praticarem isso, vocês serão felizes. Bem-aventurados se praticarem. Quando a gente sente esse alívio e essa felicidade no coração, então a gente sabe que ali está se cumprindo a palavra bíblica. Agora, o curioso é que sempre volta na nossa mente, sempre volta nas nossas situações, essa questão do assunto para Cafarnaum. Os discípulos já sabiam que o mais importante é o que serve. Por que esse assunto volta de novo? Aquele primeiro texto que o pastor Reinaldo leu, ele explica, é a questão da natureza humana. Espiritualmente, pessoal, ouçam bem, tem 3 inimigos. Se vocês analisarem a vida, perceberão que assim o é. 3 inimigos. A Bíblia chama de natureza humana pecaminosa. Tendência a voltar sempre àquele mesmo assunto da caminhada de Cafarnaum. Ela fala do mundo, não do mundo criado e belo por Deus, mas do mundo com a sua cultura de briga, de inveja, de discórdia. Quem se ligar nisso está distante da sabedoria de Deus. Diz Tiago, está escrito ali, vocês ouviram. E ainda fala do diabo. No início eu falei de silenciar, né? Esse assunto não é bom. Vamos deixar esse assunto para lá. Mas a Bíblia o fala. Ela diz que há uma personalidade. O mal a gente vê ao redor. Vai dizer que vocês não veem. É só olhar e ver, como diz uma música gauchesca. É só olhar e ver. Mas de onde vem isso? Qual é a origem disso? Falar sobre isso importa. Jesus pergunta. E às vezes a gente quer fazer que nem os discípulos. A gente quer se calar. Quando a gente fala, por exemplo, de uma coisa que virá, a morte, alguns têm aquele costume, não só supersticioso, às vezes é só um costume, não, isso não vamos falar. Ora, será que é sábio não pensar nisso? Será que é sábio se calar diante dessas coisas? Quando a gente usa a razão, a gente chega a uma ideia, talvez intelectualizada, de que existe um ser superior. Mas é muito curioso que o ser superior, Deus, existe, mas a gente vive como se ele não existisse. A gente vai caminhando a Cafarnaum e outros lugares com os nossos próprios assuntos. Será sábio tudo isso?
Será um caminho indicado para as nossas vidas? O que temos conversado na caminhada da nossa vida? Lembrem sempre, esse versículo é importante. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E hoje ficou muito bem claro nas palavras de Tiago que existe uma sabedoria divina e uma sabedoria humana, mundana. E que muitas vezes os nossos assuntos estão muito mais aqui do que lá. E Jesus diz de novo para os seus discípulos, e está no seguinte agora, no outro slide, versículo 35, Jesus fez a pergunta, o pessoal se calou, e aí o que acontece? Diz assim, Jesus assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, vejam ali, está em, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. É uma música meio popular, talvez alguns não conheçam, mas acho que muitos conhecem essa canção, diz assim, nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Conhece a melodia? Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser... Pô, um monte de gente se mexeu aí, eu acho que o pessoal conhece. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando primeiro lugar. Na estrada da vida e na sabedoria humana seja isso. Mas como é que é a corrida na sabedoria de Deus? Eu digo-lhes, essa corrida não é rumo a um pódio onde eu estou por cima dos outros. É uma caminhada em direção aos outros, ajudando os outros, conversando e servindo. Se as Paralimpíadas lá de Tóquio estavam se encaminhando muito bem, muito famosa é uma Paralimpíada de Seattle, onde numa corrida, um dos corredores caiu e ao invés de continuarem, muitos pararam e o ergueram. E aquilo emocionou a multidão, porque eles sabiam que o que de fato vale é caminhar junto, servindo, ajudando. Para concluir, quero lhes dizer que às vezes ficamos em silêncio e às vezes tentamos mudar de assunto. Um pouquinho antes, no livro de Marcos, Jesus foi expressamente claro, dizendo, agora eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser maltratado e serei morto. E naquela ocasião, Pedro chamou ele pelo canto e disse, vamos mudar de assunto? Jesus, isso não é para ti, tu é o Messias, tu é o cara, tu é o Cristo. E lá, no texto bíblico, Jesus diz, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Sabedoria de Deus. A caminhada de Jesus foi rumo à cruz, para nos servir. Diz aquela famosa frase que quem não vive para servir, não serve para viver, pois Cristo serviu ao viver e serviu também ao morrer. E ele lá se calou. Se os discípulos se calaram, Jesus, diz o texto bíblico em profecia, morreu como um cordeirinho ao ser tosqueado, silenciosamente. Ele calou, ele não se defendeu. Por que ele não falou? Era a culpa? Era tipo Joãozinho querendo não falar do assunto? Ali não era. Ali era porque ele queria assumir a nossa culpa e ele assumiu e serviu plenamente. E digo mais, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Aquela morte que a gente vai ali, ó, e diz, não, sobre isso não, ela está vencida. E o caminho de Cristo não é um caminho apenas pela luz da vida, mas também no vale da sombra da morte. E ele nos dá a vida eterna. E essa esperança toda nos deixa livres. E o que a gente faz? A gente pode servir com alegria e com a caminhada tranquila. Não como quem tem que pagar a salvação, mas como quem pode honrar o nome de Jesus e agradecer por ele ter nos servido até o fim. Que esse seja o nosso coração, que esse seja o assunto na caminhada, não para Cafarnaum, mas na caminhada da vida, uns com os outros, servindo e cuidando como Jesus nos cuidou. Que assim seja. Amém.